Shalom, meus irmãos, estamos ao vivo, de volta aqui com Examinando as Profecias. Esse é o projeto Verdade Revelada, trazendo a verdade que liberta do engano, principalmente do sistema religioso. Nós vamos fazer uma revisão do estudo do Apocalipse, já que nós temos abraçado a fé hebraica, a revelação profética, dentro do que está realmente escrito nos livros sagrados, do que o nosso Messias falou em visão profética também, no Monte das Oliveiras, que está em Mateus 24, e que o livro de Apocalipse é incrível, falando sobre esses últimos dias. Eu quero que você me acompanhe em oração nesse momento, dou as boas-vindas a todos conectados. Vamos orar. Nosso eterno obrigado por mais uma vez podermos voltar aqui para expressar a tua revelação. Que o livro de Guiliana, que é a revelação, possa ser entendido na sua verdadeira luz, na sua verdadeira origem, revelada ao teu povo hebreu e manifestada pelo Messias, o teu Messias, quando esteve aqui conosco. Nos abençoe nesse momento, abençoe cada ouvinte, nos prepare para o que vem pela frente. Em nome de Yahushua te pedimos. Amém. Queridos, é bem diferente interpretar o Apocalipse dentro da visão hebraica, já que foi a língua original, usada por todos os profetas, e aí, muito mais na ótica hebraica. Não na ótica protestante, não na ótica católica, mas na ótica verdadeira. E é isso que nós queremos resgatar aqui. Bom, vamos observar o que está acontecendo diariamente no nosso mundo. Todos os dias nós temos a notícia de um novo incidente. E aí você vê nos Estados Unidos recentemente algo que chocou o mundo, como tem chocado na Europa, como tem chocado no Oriente Médio, por toda parte. Todos os dias vemos falar da crise. E você vê aqui pertinho de nós a Venezuela passando por uma situação complicada. Nós vemos também, queridos, a pouca vergonha que a sociedade está agora aderindo, que é a esse rebaixamento moral, essa sem-vergonhice que impera no meio artístico, no meio da mídia, no meio da sociedade. E cada vez mais nós temos visto que caminhamos para o fim de todas as coisas. Você vê as epidemias por toda parte, os casos de vírus e de doenças provocadas pelos seres humanos, propositalmente, como estamos vendo no Brasil, com o caso de chikungunya, que já está matando muitas pessoas. Você vê os recentes eventos catastróficos que têm assolado o mundo em toda parte. Terremotos, nós vemos os maremotos, nós vemos os vulcões, nós vemos tantos desastres que a cada dia estão assolando a humanidade. Como o jornal profético que o Messias advertia que seria assim, terremotos em vários lugares, fome, pestes, guerras e rumores de guerras. São temas que nós nem podemos mais comentar em vídeos. Para você ter uma ideia, esses vídeos são retirados do ar, os canais são fechados
Mas, queridos, nós temos que aproveitar o pouco tempo que nos resta para entender as revelações do Apocalipse. E eu tenho reestudado o livro de Apocalipse, não pelo que as escolas de teologia ensinam, não pelo que os comentaristas desse livro comentam, não dentro da ótica protestante ou evangélica, mas dentro da verdadeira explanação profética, dentro dos profetas, dentro da Torá, dentro do que o Messias testemunhou para nós no seu testemunho. Hoje vamos falar sobre as 7 congregações do Apocalipse, as 7 Kehilot, diferente do termo igreja que foi cunhado inicialmente em termo grego, eclésia, que aponta para uma congregação, um prédio, um lugar de se reunir, quando na verdade o apóstolo Shaul, Paulo, jamais ergueu sequer nenhum templo. Mas estamos falando sobre pessoas que se congregavam em 7 lugares distintos na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Próximo ao mar Mediterrâneo, onde o apóstolo Yohanan, que é João, estava preso em Patmos. E ele então escreve essas cartas para essas 7 congregações. E tudo isso tem uma explicação muito interessante. A Turquia é o país hoje que tem uma das cidades mais emblemáticas da antiguidade, que é hoje que se chama Istambul, antiga Bizâncio. E essa cidade era a antiga capital do Império Romano, Constantinopla. E nós devemos entender isso porque era um lugar central entre 3 continentes, Ásia, Oriente Médio, nós vemos a África, próximo à Europa Oriental, um local muito central para que chegassem a esses irmãos e de lá, espalhadas por todo o mundo antigo. Nós temos que entender a revelação guiliana não como o apocalipse da destruição, como é sempre apregoado pelo sistema, ou mal compreendido por essa mídia de desinformação, mas é a revelação de Yeshua HaMashiach, ou do nosso Messias, o Salvador, que chamam Jesus, a qual Yah, nosso Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu Melahim, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a Yohanan, seu servo. Note, queridos, o processo da revelação. Yah, nosso Pai, o Pai de todos, o Deus verdadeiro e único, deu para essa revelação para Yahushua, seu filho. Yahushua a entregou por intermédio do anjo a Yohanan para os seus servos. E falando ainda de Yohanan, é aquele que testificou da palavra do Eterno e do testemunho do Messias e de tudo o que tem visto. E bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa revelação já foi dada há quase 2000 anos. Nós precisamos entender que o tempo é agora. E ela foi dada desde o tempo de Yohanan, dos discípulos, até os últimos dias. Yohanan, então, arremeteu às 7 congregações que estão na Ásia. Nós já falamos que a Ásia Menor é justamente hoje a atual Turquia. Favor e shalom seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos, ou ruahim no hebraico, que estão diante do seu trono. É muito interessante notar que essa carta foi adereçada a 7 congregações israelitas. Pessoas que criam na Torá, que criam no Messias, pessoas que guardavam os mandamentos do Pai e tinham testemunho do Messias. E dos seus discípulos também. E aqui está, no verso 5, falando um pouco melhor da revelação do Messias. E da parte de Yeshua, ou Yahushua no hebraico antigo,
Yahushua HaMashiach, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele apresenta nosso Messias como a fiel testemunha, porque ele não mentirá. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele detém primazia, a maior importância dentre os que já morreram e ressuscitaram. E ele é o príncipe dos reis da terra. Ou seja, ele vai reinar sobre a terra. Ele tem realeza, ele detém poder de governar a terra. E, mais importante, ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Muitos estão negando o Messias, muitos estão negando o sacrifício que o Messias fez por nós. Mas sem o sangue do Messias não há remissão de pecados. Ele nos lavou no seu próprio sangue e nos fez mais alvos que a neve. E não só isso, ele nos fez reis e correm sacerdotes para Eloá e seu pai. A ele glória e poder para todo sempre, assim seja. Eis que e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, assim seja. Tem gente dizendo que o Messias não será visto, que será secreto sua manifestação, mas aqui diz que a todas as tribos se lamentarão quando verem nas nuvens do céu em poder e grande glória. Assim seja. O Messias diz, eu sou o Aleph e o Taf. Ou seja, muitos dizem no grego, sou Alfa e Ômega. Mas os discípulos eram hebreus, Yahudim. Eles falavam na língua israelita. E nós precisamos entender que o idioma hebraico é um idioma santo. É de onde nós temos que extrair o verdadeiro contexto e o entendimento dessas profecias. Não em qualquer escola jesuíta ou evangélica de teologia, mas dentro do contexto de quem escreveu, sendo todos hebreus. Eu sou o Aleph e Taf, o princípio e o fim, a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Diz Yah, que é, que era, que há de vir, o El Shaddai, Eloá, Todo-Poderoso. Queridos, nós vamos entrar na revelação do Messias e falando um pouco mais sobre a descrição de Yohanan, sobre esse Messias. Nós vamos ter um entendimento do contexto dessa revelação, quem é o Messias e qual o propósito desse livro. Eu e Yohanan, verso 9 agora. Eu e Yohanan, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Yahushua HaMashiach, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Yah e pelo testemunho de Yahushua. Eu fui arrebatado no Ruach, em espírito, no dia do Yah, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de shofar. Foi num Shabat, o dia de Yah, foi num sábado, que Yohanan, que chamam a Igreja Católica batizou de São João, recebeu a revelação. Se você ler esse livro no contexto pagão, no contexto do sistema religioso, você vai ler que foi no domingo que ele teve a revelação, no dia de um Deus qualquer. Mas a Escritura diz que foi no dia de Yah, o Shabat, o 7º dia, quando ele teve a revelação. Ele dizia, sou Aleph e Taf, primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, envia-o às 7 congregações que estão na Ásia. Yah, o Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Queridos, todas essas congregações têm uma ordem importante e têm um significado importante. Nós vamos apresentar para você não só no contexto daquele tempo, mas no contexto desses últimos dias. Sim, essas 7 congregações representam congregações também existentes nos últimos dias. Características que se aplicam aos nossos dias e você vai entender como não ser enganado pelas falsas doutrinas das congregações, como não participar do engano final, do falso profeta, dos anticristos que estão acometendo o mundo, pois isso foi alertado pelo Messias em Mateus 24.
E nessa visão do Messias hebreu, não do Messias romano, o Jesus romano, com manto vermelho, olhos claros, cabelo loiro, não no Messias romano, no Messias hebreu. O verso 14 em diante diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Essas são características que o profeta Daniel menciona lá no livro de Daniel, no capítulo 8. As mesmas características do Messias, como ele sempre teve. Mas agora, depois de ser glorificado, depois de ser assunto ao chamarem aos céus, ele se revela. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era semelhante ao sol, quando na sua força resplandece. Veja, características dos astros. O Messias tem um brilho, tem na sua mão 7 estrelas, e é uma mensagem que está sendo passada para nós. 7 estrelas, 7 congregações, elas têm uma ligação, nós vamos ver mais à frente. Espada de 2 fios, a espada é um símbolo de guerra, de batalha. Apocalipse 19 diz que é com ela que ele vai ferir as nações e vai julgar. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, assim seja, e tenho as chaves do Sheol e da morte. É importante considerar que na cosmologia hebraica, o Sheol é a parte inferior da Terra, o abismo de águas. Abaixo de nós temos águas e temos esse abismo particular no centro da Terra, o Sheol, está associado com a morte. E o Messias detém a chave, ele detém a jurisdição, o controle dessa dimensão, ou que representa o poder sobre a morte. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Isso é muito importante. Quando você estuda escatologia, ou as profecias, você precisa compreender 2 coisas básicas: o tempo e o lugar onde essas profecias vão acontecer. Nós já aprendemos que era uma região estratégica, onde as congregações israelitas se encontravam. Era na Ásia Menor, atual Turquia, entre 3 continentes. E nós sabemos também que o tempo, a partir dessa revelação do verso 19, são as coisas que são do presente tempo de Yohanan até o fim, as que vão acontecer. E o mistério das 7 estrelas que é visto na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 congregações, e os 7 castiçais que viste são as 7 congregações. Agora, queridos, para que você não se deixe enganar, quando a Escritura fala de congregações, não são templos. Aqui não fala também de igreja católica ou igreja evangélica. Isso não existia ainda nesse tempo. Estamos falando de congregações de irmãos que criam nos profetas, criam na Torá, que é a lei, e criam no Messias. Eram praticamente judeus convertidos ao Messias. Então eles tinham uma revelação completa. Eles não tinham abandonado a Torá em detrimento do Messias. Não, não. Eles tinham associado a esse cumprimento perfeito no Messias. E eles o viam com a realização de tudo isso, a materialização da sua fé. E agora adentraremos no significado das 7 congregações, da carta a essas 7 congregações, e vamos analisar no contexto de hoje. Se você está incorrendo nas falsas doutrinas, nas armadilhas, nos enganos, ou se você está em falta na sua vida espiritual. Nós podemos entender tudo isso a partir da revelação do Messias no capítulo 2 do que chamam de Apocalipse, do grego.
ou Guiliana, a revelação no hebraico. Muito bem, no verso 1 em diante diz: escreve ao anjo da congregação que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Éfeso, você observa no mapa a primeira igreja, na ordem da localização das 7 congregações, significa permitido, desejável. E aqui tem a ver com a congregação israelita, a qual Shaul, chamam de Paulo, ministrou quando ele esteve em Éfeso. Você tem esse relato no livro de Atos. Você tem um livro inteirinho de Paulo a respeito desta igreja, que é a carta aos Efésios. E aqui o Messias ele faz uma radiografia da condição desta congregação, que não é somente uma localização literal, local, mas também é um aspecto de congregações existentes nos dias de hoje, ou queira chamar de igrejas dos dias de hoje. E aqui diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser emissários, ou palavra mais usada no sistema religioso, apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Será que você está familiarizado com o termo apóstolo? Você já ouviu alguém se autodenominando apóstolo por aí em alguma igreja? Pois aqui diz que Éfeso foi louvada, foi elogiada pelo Messias porque pôs à prova os que se diziam emissários, mas não eram. Mas são mentirosos. Apóstolos como você tem o Valdemiro Santiago, você tem apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Rodovalho, apóstolo isso, apóstolo aquilo. São mentirosos. Apóstolos são aqueles que foram chamados, enviados pelo próprio Messias, em pessoa. Até o próprio Shaul, Paulo, havia questionamento se ele realmente era um apóstolo verdadeiro, porque ele não fora chamado quando o Messias estava entre os demais apóstolos ou emissários. Mas ele foi chamado sim pelo próprio Messias, nós sabemos, seu testemunho. E sofreste, e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Queridos, isso é muito interessante. Esse trabalho, essa paciência, essa determinação incansável, esse sofrimento, tem a ver com a fé hebraica. Quando você trabalha pelo nome do Messias, você não está falando do nome do Messias romano. Você está falando pelo nome do Messias verdadeiro, Yahushua. Pelo contexto verdadeiro da revelação, pelas origens hebraicas da nossa fé. Você está falando no contexto fiel, dentro do que os profetas ensinavam, no que chamam de Antigo Testamento, dentro do que a Torá também falava, ou a lei, os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, trabalhar pelo nome do Messias no seu contexto pleno, é isso, é esse movimento de restauração. Falar do Messias hebreu, judeu, no seu contexto hebraico, na visão hebraica. E não tem problema não se você desconhecia essas verdades, porque eu e tantos outros já estivemos na ignorância. Mas hoje estamos vendo essa luz. Por isso que o Messias diz: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro ahavá. A palavra ahavá é doar-se, traduzem por amor. O conceito de amor no hebraico é muito diferente do conceito romântico de amor, do amor romântico que existe hoje. Ahavá é doar-se. Vai além de palavras, vai além de sentimentos, de emoções. Estamos falando de algo concreto, algo verdadeiro. Lembra-te, pois, de onde caíste. E esse é o problema de Éfeso. Caiu porque deixou primeiro ahavá, deixou de doar-se pelo próximo. Muitas congregações de irmãos que têm a restauração se tornam fechados em si mesmos,
se tornam desamorosos, sem arravar, não querem levar a restauração, não querem anunciar as boas novas. E esse é um problema muito sério entre congregações israelitas nos dias de hoje. Por isso que, tal como vários dos seguidores do Messias, os judeus Netzarim, como eram chamados, nazarenos, ou vários dos seguidores do Messias no início, eles foram repreendidos pelo Messias desde então, assim como hoje. E disse, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Iá. Então, você vê a radiografia de Éfeso. É uma congregação de israelitas que seguem a fé hebraica, creem no Messias, onde estão se infiltrando falsos apóstolos, como tem tantos falsos apóstolos hoje, e é mencionada a obra dos nicolaítas. Nico, que significa conquistar em grego, e laíta, que significa pessoas ou povo. Daí a palavra pode significar conquistador de pessoas ou conquistador das pessoas. Esse espírito de querer manipular congregações, pessoas, querer controlar tudo, esse espírito papal, hierárquico, isso é algo que o Messias aborrece. Só temos um pastor, só um roxo, só um cabeça, que é o Messias. Não temos mais outros líderes. E isso vale para toda a congregação israelita, ou qualquer igreja, qualquer lugar que se autodenomine igreja. A congregação de Esmirna, queridos, segunda congregação do Apocalipse, você vê nessa rota, bem na costa do que chamamos hoje de Turquia, diz ao anjo da congregação que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e revivido. Suas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem Ahudim e não são, mas são a sinagoga de Ra-Satã. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que Ra-Satã lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esmirna é fácil de se compreender. São mártires. Pessoas que estão depondo sua própria vida em testemunho ao Messias. Esses mártires já existiam no tempo dos apóstolos ou dos emissários e existem até os dias de hoje. São milhares que morreram apenas nesse dia que nós estamos vivendo hoje em testemunho do Messias lá no Oriente Médio. Uma perseguição a pessoas que seguem o Messias e que é ignorada pela mídia e que é totalmente distorcida no mundo ocidental, onde aparentemente não há uma perseguição direta, mas há uma perseguição sim. E todos que morrem em testemunho do Messias, nós estamos falando da igreja de Esmirna. E nós sabemos que nesses últimos tempos também há uma congregação de Esmirna. São os mártires que vão morrer em testemunho do Messias durante o reinado do anti-Messias, o anticristo. E aqui nós temos uma menção à sinagoga de Satã. São os que se dizem judeus e não são. São sinagoga de Satã. Aqueles que negaram o Messias e principalmente líderes religiosos que queriam ter apenas uma aparência de piedade, mas negavam a eficácia, negavam o poder, negavam a verdade do Messias. E existem muitos israelitas, por exemplo, os judeus hoje, que estão negando o Messias. Queridos, quem nega o Messias é sinagoga de Ra-Satã, o adversário. Não tem outra explicação. Dentro da igreja de Esmirna, os que não dão testemunho com a própria vida são inimigos. São da sinagoga de Ra-Satã. E a palavra diz que a promessa é dada àquele que for fiel até a morte. Receberá uma coroa da vida, imortalidade, vida eterna. Bendito seja o Eterno por isso.
A congregação de Pérgamo, que está mencionada em Apocalipse 2, 12 a 17, fala, o anjo da congregação que está em Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Ra-Satã, e retens o meu nome e não negaste a emunar a fé em mim. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Ra-Satã habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Binã, ou Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que Urua, o Espírito, diz às congregações: ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Observe, Pérgamo já é uma localização mais acima de Esmirna e Éfeso, e Pérgamo é uma congregação que tem um contexto negativo. Pérgamo reside o trono de Ra-Satã. Uma antiga cidade grega, situava-se na Mísia, noroeste da Anatólia, a mais de 20 quilômetros do mar Egeu, numa colina isolada do vale do rio Caicos, atual Barksai. Seu nome antigo era Teutrânia. Hoje em dia localiza-se na região norte e oeste da moderna cidade de Bergama, na Turquia. Interessante porque, já que o trono de Satã está localizado na Turquia, nós sabemos que era a parte oriental do Império Romano, mais tarde se tornou a sede dessa capital, a sede de todo o Império, e lá é feito menções sobre realmente um altar de sacrifícios, aí uma cidade altamente idólatra, onde haviam sacrifícios humanos. E é mencionado Antipas, um israelita que cria no Messias, que convencia as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecerem sacrifícios. Isso levou a uma reprovação dos sacerdotes pagãos que o capturaram e o levaram para o templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, onde usualmente ocorriam esses sacrifícios. E é incrível como esse é um lugar de idolatria e também da doutrina dos Nicolaitas, como foi mencionado na igreja de Éfeso, onde as massas eram manipuladas, atraídas por uns poucos homens, líderes religiosos, que induziam as pessoas a essa prostituição, essa idolatria, e por fim matavam os servos do Altíssimo. Nós podemos ver hoje como essa idolatria é muito forte ainda nos nossos dias, não só no mundo oriental, mas no mundo ocidental. Como haverão fiéis que não se dobrarão à idolatria, mas que anunciarão as boas novas para os idólatras, levando ao arrependimento, levando a buscarem o eterno verdadeiro, que é um, a saírem da trindade romana, trindade egípcia, e aderirem o conceito do Shema, ouve Israel, o eterno nosso Elohim, o eterno é um, é o único. Queridos, aí você viu o problema de Pérgamo, onde é mencionado também Balaão, aquele feiticeiro que se opunha aos filhos de Israel, tentou amaldiçoá-los, mas o Eterno o fez abençoá-los, e posteriormente ele prepara uma armadilha com prostituição, com prostitutas, com danças, com orgias para derrubar Israel. E houve praga. E esse tipo de idolatria, de prostituição, que hoje é presente nos rituais de orgia pagãos, e não só isso, mas também no meio oculto das sociedades secretas e todos os que participam dela, que vêm das igrejas evangélicas ou católico-romanas.
E o clero nicolaíta, que atrai multidões com idolatrias, com superstições, com objetos, com indulgências, com toda sorte de atrativos para engoldar as massas. Agora veja, vamos falar da congregação de Tiatira. E ao anjo da congregação de Tiatira escreve: isto diz o filho de Iarro, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu arravá, o amor, e o teu serviço e a tua emuná, e a tua paciência. Emuná é a fé verdadeira, a lealdade, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, a famosa Jezabel, que perseguia Elias, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Você observa que nesse contexto da igreja de Tiatira, fala um período pré-tribulacional, fala de um período que vai chegar à tribulação. Você observa que novamente aqui, no contexto é mencionado idolatria, prostituição, e interessante, um sacerdócio feminino, algo que não é parte da fé hebraica. Você não vê sacerdotisa na fé hebraica, assim como não existe pastora na fé hebraica. Isso é um processo pagão. Isso é característico dos ritos e crenças da antiguidade, que eram idólatras, que eram contra o Eterno, o Criador. Por isso ele diz: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as congregações saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, não conheceram, como dizem as profundezas de Ra-Satã, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei estrela da manhã. Muita coisa aqui para ser digerida. Mas, em suma, a promessa do Messias é que ele vai repartir o seu reino aqui na terra com os seus servos quando ele voltar. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã nós sabemos que é o Messias. É o próprio Messias. Terão o Messias como seu rei. A característica da congregação de Tiatira, Jezabel. Nós temos a doutrina de Ra-Satã. Por isso o Messias sonda os corações e sabe quem está se contaminando com idolatria, com prostituição, quem está se contaminando com essa doutrina perversa que é mencionada aqui nos dias dessa igreja. Nós podemos também aplicar para esses últimos dias. Essas congregações que têm sacerdócio feminino. Você conhece alguma? Veja as religiões orientais, tem várias sacerdotisas. Veja algumas igrejas, mega igrejas aqui do Brasil. Igreja Batista da Lagoinha, cheio de sacerdotisas. Veja hoje como isso tem se proliferado em toda parte. É o espírito de Jezabel. É o espírito de manipulação, é o espírito de sedução, é o espírito de contaminação e influência idólatra que está no nosso meio. Se você frequenta algum templo que tenha sacerdotisa, meu irmão, pastora, apóstola, bispa, cai fora, meu irmão. Porque o Eterno vai punir severamente aqueles que fazem parte desses movimentos, dessas congregações, o que não chamar de igrejas. Bom, vamos falar de Sardes.
Ao anjo da congregação que está em Esmirna. Aliás, vamos ver Sardes aqui. Acho que a gente... Deixa eu puxar aqui direitinho o que está... Puxar direitinho aqui, meus queridos. Dentro da Bíblia, eu acho que foi colocado errado aqui o contexto de Sardes, mas eu vou ler aqui da própria palavra, escritura. Diz assim, Apocalipse 3 ainda, e falando no contexto de Sardes, diz assim, capítulo 3, no início, começa falando, e ao mensageiro que preside a doutrina na congregação em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Arro e as 7 estrelas. Eu conheço teus mandamentos, ou doutrina, que tens um nome de que vives e contudo estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que ainda restam, na qual estão prontas a morrer, porque eu não achei perfeição em teus mandamentos ou tuas doutrinas perante Arro. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, conserva-o firmemente e faze techuvá, o arrependimento. Se por acaso não vigiares, eu virei contra ti como um ladrão, e não conhecerás a que hora virei contra ti. Tens tu poucas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestimentas, e eles andarão de branco comigo, pois são dignos. Aquele que vencer o mesmo se vestirá de túnicas brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos celestiais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações israelitas. Muito interessante. Sardes tem o nome de que vive, mas na verdade está morta. Meus queridos, hoje nós temos várias congregações que professam o nome do Messias, ter a verdade, mas estão mortas em espírito. Não tem frutos do espírito. Não tem também, tampouco, os verdadeiros dons do espírito. E esse é um problema na igreja de Sardes. Nós vemos o seguinte, uma congregação morta. Quando nós falamos de congregações mortas hoje, para que você tenha uma ideia, uma grande parcela até dos templos cristãos na Europa estão fechando e se tornando mesquitas, por exemplo. Nós vemos que existe um declínio do protestantismo. Poucos falam sobre isso. O que nós temos hoje não é mais protestantismo, e sim um movimento evangélico submisso a Roma, que não mais protesta, simplesmente isso. Não existe protesto, não existe oposição ao cristianismo romano pagão. E estão mortas. Tem o nome de que vive, mas estão mortas. Por isso que o Messias, sejam vigilantes, confirmem os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante do Eterno. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Então veja, em todo lugar você tem a grande maioria em apostasia, mas tem alguns remanescentes. E os que não são remanescentes, que estão em apostasia, vão ser pegos de surpresa, achando que vai haver arrebatamento secreto, achando que vai vir paz e segurança e prosperidade, quando não vai vir nada disso. Vai vir o que está descrito no Apocalipse. Por isso que a promessa para os vigilantes, para os que se arrependem das falsas doutrinas, praticam as boas obras dos mandamentos do Eterno,
e que serão vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma seu nome será riscado do livro da vida. E confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Muito bem. Bom, queridos, veja só, agora tratando da igreja de Filadélfia, ou a congregação, melhor dizendo, da penúltima igreja do livro Apocalipse, ou Guiliana, Revelação. Nós vemos que nessa localização geográfica, Filadélfia vem bem abaixo de Pérgamo, Tiatira, Sardes. Nós estamos vendo um termo muito interessante no nome Filadélfia, filo, amor, Délfia, fraterno, amor fraterno. E o nome já denota a experiência desse povo. Ao anjo da congregação que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Rassatã, os que se dizem Arrudim, se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que... Veja, aqui são os que têm perseverado em manter a fé no Messias, têm confessado o nome do Messias, têm mantido o amor fraterno. Não deixaram primeiro Ahavá, primeiro amor, mas mantêm sua experiência com o Eterno, uma experiência pessoal, de crescimento, de restauração. Não se cansam de buscar as verdades do Eterno, estão restaurando a fé hebraica, estão buscando se aprimorar no conhecimento da verdade. São Filadélfia, amor fraterno. E diz, o Messias promete que vai fazer com que os falsos israelitas, ou os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eles se prostrarão e saberão que Yahushua os ama. O verso 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu o guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Guardar da tentação não significa aqui fazer com que eles sejam tirados do mundo para não passarem pela grande tribulação. Guardar significa serem protegidos durante esse tempo mais terrível da história da humanidade. Serão preservados, como Noé foi guardado dentro de uma arca, como Ló foi guardado pelo anjo no caminho de Sodoma, como Daniel foi guardado na cova dos leões por anjos que impediram aquelas feras sanguinárias de devorá-lo. Isso é que é ser guardado. As pessoas não entendem o contexto hebraico, nem o contexto profético, porque eles guardaram a palavra. Como eles guardaram? E eles não negaram o meu nome durante a tribulação, durante a prova maior. Por isso, o Messias abre uma porta que ninguém pode fechar. E ele é aquele que fecha também. Aqui nós estamos vendo, mais uma vez, uma alusão à jurisdição, ao poder. O Messias tem a chave de Davi. A chave de Davi tem a ver com a casa de Davi, onde estava a arca da aliança. Tem a ver com a promessa que ele deu. Eu os farei uma coluna no templo do meu Eloá, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Eloá, o nome do Pai, e o nome da cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Eloá, e também meu novo nome. Então veja, eles terão o nome do Eterno, o nome da cidade e o novo nome do Messias neles. Isso é profundo. E isso se aplica ao reinado milenar do Messias aqui na Terra. Ele vai conferir isso aos remanescentes, aos que forem fiéis até o fim. Queridos, chegamos na última igreja, ou última congregação israelita. Vamos falar
de Laodiceia. Laodiceia. Veja, essa era a última das cidades aqui na ordem das congregações israelitas. E o nome Laodiceia significa povo julgado. Daí podemos ter uma ideia do que vai acontecer com esse povo. Traz uma conotação negativa só pelo que lemos também nas palavras do Messias. E ao anjo da congregação que está em Laodiceia escreve: isso diz o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Eloá. Apocalipse 3,15 diz: conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. És um desgraçado, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Queridos, característica dessa congregação, por ser morna, ela não tem ahavá, não tem um amor fraterno de Filadélfia, nem é frio. Todavia, não demonstra total rejeição. Aqui nós estamos falando de pessoas seculares, mundanas, não são convertidas, muitas vezes dizem crer em Deus, passam a vida obedecendo o diabo. Nós estamos vendo pessoas que se consideram abastadas, dizem que são ricas, não precisam de nada. Nós podemos seguramente aplicar a classe dos ricos, porque o Messias diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós estamos falando daqueles que se consideram altamente intelectuais, sábios segundo o mundo. Estamos falando daqueles que não precisam de nada, tem nenhuma inclinação espiritual, não buscam. Estamos falando daqueles que têm uma fé formal ou tradicional, que de nada serve no reino eterno. Por isso que o Messias aconselha que comprem ouro provado no fogo, que é uma emuná, uma fé que passa por provações, mas que permanece até o fim, persevera, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. A justiça do Messias. Estamos falando que eles aceitem os méritos sacrificiais do Messias no seu lugar, em nosso lugar. O aceitem como nosso cabeça, como nosso rei, nosso líder. E aceitem sua justiça, sua obediência à Torá, seu exemplo de fidelidade e obediência aos mandamentos do Pai. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Estamos falando que a carta aos Efésios fala, é discernimento espiritual, para que vejas. Vejas, que nós possamos contemplar as riquezas espirituais, as promessas, possamos participar da salvação, vitória sobre os nossos pecados, possamos compreender o plano magistral do Criador em seu Filho para resgatar toda a criação, toda a humanidade. Enxergar isso, as riquezas do conhecimento da verdade na Escritura. O que a Escritura revela sobre a vida, sobre a morte, sobre os mistérios do universo, sobre os mistérios da humanidade, sobre os mistérios do fim. Por isso a promessa para aquele que vencer essa apatia espiritual, esse comodismo, esse mundanismo, esse secularismo,
é que ele se assentará com o Messias no seu trono, assim como ele venceu, e assim como o Messias se assentou com seu Pai no seu trono. E eles reinarão no reino milenar do Messias. Queridos, nós começamos hoje as 7 congregações, um assunto pertinente ao tempo que estamos vivendo hoje, dada a situação do sistema religioso, e o mais importante, que eu considero as pessoas que estão dentro desse sistema religioso. Ok, elas estão sendo manipuladas, estão sendo doutrinadas. Existem alguns sinceros que vão sair desse sistema, que vão acatar as recomendações do Messias e que vão se preparar para os últimos dias. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que você possa ser um vencedor dentre essas congregações do livro da Revelação, o Apocalipse. Queridos, nós voltaremos na próxima semana nesse mesmo horário com a revelação sobre a revelação profética na visão hebraica. Que o Criador te abençoe. Shalom, paz seja contigo. Obrigado por nos acompanhar em mais um Hangout. Até o próximo.